É a mentira. E como né? que você descobre a mentira? A gente fez um podcast aqui legal, aí essa questão da mentira sempre chama atenção. Sim, Como é que sim. você descobre se a pessoa está mentindo ou não? Na verdade, assim, eu acho que... Porque assim, a vida do juiz é fazer audiência, né? O dia todo. Ele faz 10 audiências aí todo dia. Então, com o tempo, você acaba, muitas vezes, aí numa resposta que a pessoa dá, você já vê se ela está bem intencionada, mal intencionada, se ela está orientada, pela própria forma dela se expressar. Por exemplo, Justiça do Trabalho, a gente trabalha muito com datas, né? Aí eu te pergunto, como é que a testemunha vai lembrar uma data e um horário exato de um fato que aconteceu há 4 anos atrás se ela não tiver previamente orientada por alguém, sabe? Então você começa a ligar pequenas mentiras que você vê que a pessoa realmente ela está ali faltando com a verdade, né? Outra coisa, às vezes acontece muita contradição entre testemunhas da mesma parte. A mesma parte, seja do lado do trabalhador, seja do lado do empregador, traz 3 testemunhas e cada uma fala de uma forma diferente o mesmo fato. Às vezes você leva a pessoa para ser sua testemunha. Acaba sendo contra. Testemunha do oposto. Ou às vezes a testemunha fala que presenciou um fato e ela estava a 500 metros de distância do fato. Não teria nem como ela ver. Agora, Na Justiça do Trabalho é muito utilizada a testemunha, né? Mas acontece porque, veja bem, na Justiça do Trabalho, todos os documentos eles ficam com o empregador. É o empregador que é responsável por documentar a relação do contrato de trabalho. O empregado, ele no máximo, quando ele é demitido, ele recebe o termo de rescisão contratual dele. É o único documento que Quando ele recebe? tem. A carteira de trabalho dele e o termo de rescisão dele. É o que ele tem de documento. Qual que é a única forma que ele vai ter de provar o direito dele? Então as pessoas às vezes falam, mas na Justiça do Trabalho a testemunha tem um valor muito importante. Tem, porque o empregador, um exemplo, relação de consumo. Quando você compra uma passagem aérea, você como consumidor você não tem documento nenhum, você assina um contrato de adesão, concordando com tudo que está ali, você está numa situação de hipossuficiência. Na Justiça do Trabalho é a mesma situação. É a mesma coisa. É a mesma situação. Tanto que o direito do trabalho se utiliza uns dispositivos que são do CPC. Inversão do ônus da prova, né? Desconsideração da personalidade jurídica, está lá no artigo 28. Mas aí a gente cai novamente naquela questão, né? A pessoa que quer ser empresária, ela tem que se adequar, né? Ela tem que ter um preventivo, ela tem que conseguir analisar os riscos. Você sabe o que acontece? A grande questão aí é o seguinte, da mesma forma como a relação do empregado, empregador, ou do fornecedor do serviço, ou do produto e o consumidor, é porque um lado ele tem todos os meios de ter as provas daquela relação, né? Como o doutor estava falando, né? Por exemplo, tu chega no meu estabelecimento, eu tenho monitoramento no meu estabelecimento, o cara não chega no teu estabelecimento, agora eu vou comprar um algodão, deixa eu filmar aqui todos os meus passos, vou comprar aqui esse algodão aqui, vou chegar no caixa, se ela me atender mal já está tudo gravado. Ninguém faz isso, mas ele tem ali, né? Os funcionários que estão ali ao teu redor, né, que estão ali trabalhando, eles vão presenciar qualquer tipo de situação. Tu não tem como ficar, Paulo, Samir, vamos lá, Murilo, vamos aqui comigo só para fazer uma compra para vocês verificarem se vai ter tudo certo, ninguém vai me abordar, eu não vou escorregar, eu não vou ser mal atendido. Não tem como fazer isso, né? E no ambiente de trabalho é a mesma coisa. No ambiente de trabalho, às vezes, é até um pouco assim, pior, é porque se tu consegues uma testemunha, acho que na Justiça do Trabalho, é muito difícil, tu, às vezes, ter essa testemunha contigo. Por quê? Porque as pessoas que podem testemunhar ainda estão trabalhando. Então, o medo de uma represária, que a pessoa não vai perder o seu emprego por causa do outro, né? Então, quando ela consegue, cara, tem que conseguir, assim, e que fale a verdade, e que esteja disposto ali às consequências do que vão tomar. E é a mesma coisa no consumidor. É muito difícil, tanto que eu acho que a questão da inversão do ônus da prova traz muito isso bacana. Porque aí o empregador, ele tem um meio de provar que foi o contrário, né? Ele tem um meio de provar que foi o contrário. Agora, tem fatos constitutivos que, infelizmente, tem que ter um mínimo ali. Um dano moral, um assédio, alguma coisa, tem que ter um mínimo. Porque eu só chegar aqui, estou num ambiente aqui, só está o Paulo e uma pessoa. E aí falar, olha, não teve um assédio moral lá dentro. Eu posso pegar, juntar as câmeras, falar, não falei de nenhuma forma, não fui, eu estava ali tratando normal.